grande aí, né? De Pedro, de Gerson. Olha quanto jogador bom o Márcio fez aí. O que a gente arrecada Luiz Henrique. é pra pagar as dívidas correntes que a gente tem. Você Então, imagina assim, se o Flamengo ia vender o Luiz Henrique mal? Aportando. Não ia vender. Depois o Fluminense precisava de dinheiro e o Mário falou, não tinha outra proposta, eu precisava vender, eu tinha que pagar a conta. Orcades dando pra Trafic 20% dos jogadores pra pegar dinheiro pra pagar prato de comida. E aí tinha que no dia X dar o dinheiro, devolver o dinheiro que ele pegou emprestado da Trafic, senão o Fluminense ia perder 20% do Gerson, 20% do Marlon e 20% do Kennedy. Aí o nação flamenguista, torcedor tricolor, né, torcedor do Fluminense, preocupado com a situação do Fluminense, né? Preocupado com razão, né? Porque se fala muito em SAF no futebol brasileiro. É claro, algumas SAF até esse momento tá dando certo, ninguém sabe daqui a 5, 6, 10 anos, né? Mas a realidade de uma SAF é totalmente diferente daquilo que o torcedor pensa, né? Parabéns a galera aí do Resenha, né? Flu Resenha, onde abriu o olho, né, para aqueles que acham que a SAF é só lucro, a SAF vai sempre estar lutando por títulos, quando na verdade a gente sabe que é o oposto, né? A SAF só visa uma coisa, lucro. Numa empresa você não visa outra coisa a não ser lucro, né? Numa empresa você não quer saber se o funcionário tá feliz, se o funcionário tá triste, se o funcionário quer ganhar mais, se o funcionário ele quer saber se tem lucro. No final do mês, se ele tiver lucro. E outra coisa que foi abordado aí, né? Hoje a SAF pode estar dando certo, né? Mas amanhã ninguém sabe. Por exemplo, Botafogo. Todo mundo falando aí que a SAF do Botafogo tá dando certo, Deu até o momento, né? Esse ano parece que já não é a mesma situação. E daqui a 5, 6 anos, se o dono do Botafogo achar que não quer, não quero mais trabalhar com o time, vou vender aqui para outro dono. Ele pode vender para quem quiser, pessoal. Ele pode vender para quem quiser e o torcedor não pode reclamar. E aí, como é que fica a situação? É complicado, né? Vamos acompanhar aí, fica aí para você entender. Créditos do vídeo, né? Flu Resenha, o link vai estar aqui na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar o conteúdo por inteiro. Vamos ver o que eles falam no final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Quando, por exemplo, o Fluminense, no caso dele virando SAF, né? A SAF seria só o futebol, correto? Só o futebol. Só o futebol. Então todo esporte amador ficaria com o presidente do clube normal, né? Ele administraria o clube social e o esporte amador. A SAF entra com o futebol profissional e aí separa o CNPJ e por aí vai. Por aí vai, né? Tem que ver como é que vai ser isso também, né? Porque aí... Eu tô perguntando isso, cara, um pouco... O Vasco parece que voltou pra mão do Pedrinho, porque deu aquela situação com a 777. Tem que ter muito cuidado com a SAF, né? E eu vou ser um cara... Eu vou ser sincero, já falei na minha live, vou falar aqui. Tem muito medo disso. E se eu não tiver nenhuma convicção, mas assim, uma convicção muito violenta, eu vou votar, particularmente, não. Também. Eu vou preferir, eu vou votar não, e se a SAF passar, eu vou torcer para dar certo. Sim. Mas se a SAF passar, eu votei não e ela der errado, eu tô com a minha consciência tranquila. Eu quero ter a minha consciência tranquila. Então, se eu sentir uma SAF obscura, uma coisa que não me passa confiança, eu vou votar não, tranquilo. Eu tô mais tendencioso a votar não, de antemão, porque é uma coisa que não me agrada, tá? É uma coisa que não... precisa, futebol é assim, que deve muito... Para mim, seria muito mais importante se tivesse um cara muito rico e a gente conseguisse poder ter injeção financeira no clube, grandes empresários, sabe? Uma Leila da vida ou um Pedrinho da vida que pudesse, até que fosse SAF, mas um cara muito rico. Entendeu? Um cara que pudesse investir no clube, trazer uma equipe profissional ou fazer que nem o Flamengo, que logicamente tem uma arrecadação maior, mas tentar unificar uma coisa como o Flamengo, só que com pessoas de muito porte financeiro e você ser o clube ainda associativo normal. Mas se tiver uma SAF, maravilhoso. Difícil, mas se tiver uma SAF, e eu sinceramente, a tendência minha é não votar a favor, só se eu tiver muita convicção que essa SAF vai ser positiva. Tipo assim, vamos fazer um exemplo. O André Esteves vem como dono da SAF. A SAF é dele, André. A gente sabe que ele é um cara bilionário pelo Banco BTG e pela pessoa física dele. Eu sei que ele não vai vir como o banco já falou, e vai vir pessoa vai vir pessoa física como investidor. Mas vamos dizer que ele viesse, né? Você passa a acreditar. Você passa, é um cara que tem muito dinheiro, um cara que tem bilhões, você vai falar, esse cara não vai deixar o Fluminense ficar na merda. Pode até errar, contratar errado às vezes, mas o Fluminense não vai falir, o Fluminense vai disputar, vai ser competitivo, né? Agora, uma SAF que eu não sei quem é, vem um cara do nada, né? Um grupo do nada. Eu não sei, eu tenho dúvida. Eu particularmente, eu prefiro ficar na minha, não vou fazer campanha nem para votar, nem para não votar. Eu não vou fazer campanha. Eu simplesmente
o meu voto vai ser não. E vou torcer para caso a SAF passe, que dê certo. Mas se der merda, eu tenho a minha consciência tranquila que eu não votei a favor daquilo. É, velho, porque o processo tem que ser muito transparente, entendeu? Porque realmente é uma responsabilidade enorme, entendeu? Eu já conversei, a gente conversou isso até off aqui também na mesa, que é uma responsabilidade muito grande, inclusive do que a gente vai, caso a gente faça campanha, não sei se vai ser o caso, mas caso a gente faça, de ter um posicionamento realmente, olha só, é muita responsabilidade, a gente vai influenciar outras pessoas com uma decisão. Não, eu então, não vou influenciar, eu quero... Você já falou que não vai, eu tô eu falando, não vou influenciar, então o fato de é uma responsabilidade enorme, é isso que eu tô falando. Não, eu não vou falar pra ninguém votar não. Ah, Sim. votem não. Não. E eu vou votar porque eu não tenho confiança. Mas não tô falando pra vocês não votarem. Quer votar, então, vota. se o processo não é transparente, você não tem informações que você precisa, como é que você vai falar pra alguém fazer uma coisa ou não, se você nem você sabe o que é certo ou o que é errado? E é isso que a gente tá falando. A gente não sabe o que esse processo vai ser transparente ou não. Como que a gente vai opinar, ó, vote sim ou vote não? A gente não vai saber. Se não for transparente, é não, com certeza. Tem que ser um processo transparente. Exatamente. Mas vindo dessa diretoria, essa responsabilidade cada um tem que ter. Vindo dessa diretoria, eu duvido muito que seja transparente. E lembrando que, assim, clube associativo não fale, tá? SAF fale. Clube associativo pode dever bilhões lá, que ele vai continuar isso, lá. Entendeu? Entendeu? E assim, eu falei ontem isso aqui. Em breve vão ter. É uma coisa que eu sempre digo, pessoal. O clube, ele não vai falir. O clube. Só que a empresa fala, né? E um exemplo, o Botafogo um dia pode falir, pode fechar, né? No futebol brasileiro, a tendência é ter 20 SAFs e 4 vão ser rebaixadas. Entendeu? Se todo mundo virar SAF, não vai mudar nada. São muitas variáveis. São muitas... O Flamengo comentou que viraria 20% assim, do SAF. É nada, é morto. Entendeu? Não é nada. Palmeiras não tem interesse. Eu não sei se vai virar SAF. Você vê o time de São Paulo virando SAF? Eu não vi nenhum. O Inter e Grêmio também não. Também não. É muito complicado, mas você viu algum difícil. movimento pro Inter e Grêmio virar SAF? Eu não desconheço. Eu desconheço nenhum assunto. O gaúcho, ele nesse ponto, eles pensam diferente. Chegar e você vê a quantidade de sócios que tem o Inter e o Grêmio, não né? Vai o gaúcho. SAF, a gente vive uma situação de tipo de correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O Curitiba virou SAF, tá naipe? Curitiba tá naipe? Não sai da segunda divisão. Não. SAF, monstro, SAF. América Mineiro, SAF, monstro. Eu não sei, é complicado isso. É difícil demais, são muitos pontos, muitas variáveis que a gente tem que analisar e é difícil tomar decisão pra qualquer um, até pra quem vai votar. Entendeu? É muito difícil, realmente é muito difícil. Não, eu tô igual com o Vilela. A minha tendência até agora não me convenceu esse negócio de SAF. Os cenários que eu tô vendo de SAF aí, assim, que eu tô vendo vencer no Brasil, que é o Flamengo, que não é SAF. E a gente não viu nada do Fluminense ainda. Eu sou a favor de uma SAF. Não vimos nada do Atlético do Cruzeiro eu aceito. Tudo bem. Aí é diferente. Essas duas eu aceito. Os caras são... Pedrinho ou o Beninho eu aceito. Mas outra coisa, Vilela. Beleza. Fizeram reclamação lá do Atlético. Mas, Vilela, a hora que ele quiser, ele paga aquela merda ali. E aliás, o que tá ali do Atlético Mineiro, aquele estádio, você que é dono do Atlético Mineiro, tudo, o terreno ele deu, fez name rights do estádio, botou fortunas no Atlético Mineiro, virou SAF, é dele, com o Renato Salvador, e o Ricardo Guimarães e o Rafael Benin, e os caras são dono. E o Atlético Mineiro não ganhava nada, começou com o Calil, que ganhou a Libertadores, já 2013, a Copa do Brasil 2014, mas ele depois veio com o título brasileiro de 2021, que o Atlético Mineiro não ganhava 50 anos. E hoje tem um estádio maneiríssimo, para mim o segundo melhor estádio do Brasil, só perde para a Arena da Baixada. Entendeu? O Atlético Mineiro é uma torcida gigantesca, né? E o Atlético hoje tem essa força, contrata jogadores. O Atlético Mineiro passou momentos melancólicos aí. Tem, a Cidade do Galo, entendeu? E o cara tem grana. O cara, eu não sei, sinceramente eu não sei por que ele ainda fica com essa dívida aí. Se quisesse pagar isso aí, eu não sei qual é o cenário, né? E o Pedrinho é um cara que virou dono do Cruzeiro. O cara simplesmente, o faturamento dele em 2024 foi 25 bilhões de reais de faturamento. Tudo bem, o faturamento não é o dinheiro dele, mas ele tem um patrimônio gigantesco de bilhões dele, mais uma empresa desse porte. Você imagina o que é pro cara um clube de 1, 2 milhões? São SAFs de mecenas, né? Vamos dizer assim. É SAF de mecenas. E você tocou um ponto, beleza. Se fosse não é que nem a do Botafogo que abandonou lá, desfez o time todo. Não, agora o Pedrinho tá contratando meio errado. Tem que melhorar esse cenário dele. Contratar Gabriel Barbosa. Contratar Gabriel Barbosa para ganhar 3 milhões por mês durante 4 anos não faz sentido é um marketing negativo, né? Entendeu? Então não acho que seja uma boa, mas pelo menos aquele Cruzeiro que ficou com 3 anos na segunda divisão, hoje ele tem outra cara.
Entendeu? Hoje é um clube que ele vai pagar a dívida do Cruzeiro, ele vai fluir o Cruzeiro. Mas o time ele é um cara bagre, apaixonado. Mas é outra coisa. Aí tem que melhorar isso aí. Okay, beleza, aí você vai, vou votar sim, porque eu acho que eu gostei, porque o cara que vai vir aí comprar o Fluminense, tô apoiando. Vai ser difícil eu votar sim, mas... Não, eu sei, lá. deixa eu exemplificar. Eu tô falando pra você o seguinte, o que impede também depois de um tempo esse cara vender pra um outro cara que não tem nada a ver com nada? Não, só vai mudar. Hoje eu virei SAF. Hoje eu virei SAF. Hoje eu virei SAF com cara de confiança, beleza, que eu votei sim. Mas aí depois qual o poder que você vai ter de dizer sim ou não pra ele vender pra um outro cara como o Ronaldo vendeu pra esse, beleza. O Ronaldo vendeu, mas ele poderia ter vendido pra um cara que. Não, e se ele não vender, Caio? Se ele tiver um filho. Se ele tiver um filho herdeiro, o pai morre, eu quero vender isso aqui, não quero ficar com isso não. Vai vender pra alguém com quem? Ele não tá nem aí, só quer o dinheiro. Tem isso também, por isso tem muitos pontos. A gente sabe que realmente. Quando você pensa nisso, dá um pânico, né? São muitos detalhes. Muitos detalhes. Por isso o meu voto não. Eu vou dormir melhor. Mas ao mesmo tempo. Porque eu acho, Márcio, Ivo e Caio, eu acho muito bagre você não ter um gestor competente, um clube como o Fluminense, com Xerém, que é uma máquina de fazer craque, que tem uma dívida de 420 milhões, que essa precisa ser paga, porque de 400 milhões não adianta pagar. Você pode pagar por mês, que é dívida fiscal. Eles não vão reduzir esse valor, você pode dividir e ir pagando aos poucos. Você não ter 400 milhões para zerar a dívida do Fluminense, vendendo jogadores, tentando grandes parcerias, patrocínios e investidores, um gestor de alto nível, né? Você não ter essa capacidade é muito ruim, cara. É muito ruim. E aí você tem que vender o seu clube, a sua paixão, por causa de 450 milhões de reais. Cara, é bizarro pra mim, cara. É bizarro. Não, e o dinheiro plenamente recuperável, né? Se você tiver Xerém lá, você pode, se souber vender, como vendeu o André, se você souber vender bem, né? Mas nem sempre, Márcio. A gente o Flamengo vende muito bem. E os nossos gastos correntes são quase que o mesmo valor. Mas nem sempre a gente vai ter um André também na base. Esse é um problema também. O que a gente capta, vamos dizer assim, né? O que a gente arrecada. Uma geração grande aí, né? De Pedro, de Gerson. Olha quanto jogador bom foi o que a gente arrecada Luiz Henrique. É pra pagar as dívidas correntes que a gente tem. Você imagina se o Flamengo ia vender o Luiz Henrique mal? Aportando. Não ia vender. Depois o Fluminense precisava de dinheiro e o Mário falou, não tinha outra proposta, precisava vender, eu tinha que pagar a conta. Orcades dando pra Trafic 20% dos jogadores pra pegar dinheiro pra pagar prato de comida. E aí tinha que no dia X dar o dinheiro, devolver o dinheiro que ele pegou emprestado da Trafic, senão o Fluminense ia perder 20% do Gerson, 20% do Marlon e 20% do Kennedy. Aí o Pedro Antônio foi lá e deu um cheque pro Peter de 2 milhões e 800. 2 milhões e 800. O Fluminense ia perder 20% desses jogadores. Aí o Pedro Antônio foi lá, emprestou o dinheiro, pagou pra Trafic, não perdemos o dinheiro. Cara, as histórias são diversas, cara. E lembrando que sem o Pedro Antônio também não tinha CT, né? Não, zero chance. Ia continuar ou treinando nas Laranjeiras ou na Zefex ali na Urca. Era o que treinava. Ou é Laranjeiras, treinava na década de 80. Coliseu, né? E Zefex. Naquele gramado, por exemplo, o Fluminense foi campeão brasileiro com o Deco jogando ali. Futebol é dinheiro, cara. Futebol é grana. E o Fluminense, cara, ele é tão pesado que caiu o que caiu. E foi campeão da Libertadores, e com esse dinheiro também mais complicado, mais confuso, 100 bilionários, o Fluminense foi campeão da Libertadores, e um clube que foi lá embaixo, cavou o metrô no fundo do poço. Ninguém faz isso, só o Fluminense, é único, entendeu? Então, você vê o tamanho da grandeza do Fluminense, e não tem um bilionário com disposição. Não tem um bilionário com disposição. Eu acho que os bilionários do Fluminense eles gostam de outro esporte, não gostam de futebol. Eu acho que não. Gosta de bocha, alguma coisa, gosta de jogar tênis, ou gosta de jogar golfe. Porque assim, é impressionante que assim, você tem com certeza está entre as 3 melhores bases do Brasil. Pessoal, a mídia tricolor está preocupada quando o assunto é SAF, né? E eu acho que eles estão com razão, né? Estão no mesmo pensamento que eu sempre tive quando o assunto é SAF, né? Quando se fala em SAF, aqui no futebol brasileiro, os clubes acham, tem clube aí que acha que quando você vai se transformar numa SAF, você se transforma da água para o vinho, né? Quando na verdade a gente sabe que a situação não é bem assim, né? É mais complexa, né? Primeiro, para quem vai ser essa SAF? Vai ser para um empresário, uma empresa responsável? Qual é o objetivo dessa empresa? Como sempre, a gente já sabe qual é o objetivo de uma empresa, né? Lucros. Então não adianta querer cobrar título, querer cobrar contratações, até porque na hora de uma SAF ali,
tá implantado algumas cláusulas de investimento no clube, de contratações, né? Tudo tem que ter no contrato, né? Então, SAF não quer dizer que você vai transformar uma SAF hoje e amanhã vai ser campeão da Libertadores. Não, mas aconteceu com o Botafogo. Pessoal, aconteceu. Aconteceu com o Botafogo. Desculpa aí, realmente vocês estão certos, né? Mas um exemplo que eu vou dar. O ano passado, o Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores. Qual foi o investimento mais ou menos do Botafogo? 700 milhões, né? Em contratações. Aí ganhou. Seu faturamento aí é próximo da casa dos 350. Ganhou o Brasileirão, ganhou o Libertadores. Será que chegou aos 600 milhões? Faturamento? Pois é. Aí teve 100 a 200 milhões no vermelho. Qual é a empresa que vai querer investir para ser campeão e não ter lucro? Não, o dono do Botafogo tá ligando para isso aí, pessoal. Tá. A situação não tá boa dele lá na França, né? É apenas um motivo, pessoal. É apenas um dos motivos, né? Por exemplo, e se ele enjoar? Não, tô mais afim disso aqui não, vou vender. Tem alguma cláusula lá que ele tem que consultar o Botafogo para vender, será? Ou ele pode vender para qualquer investidor? E outra coisa, para quem não sabe, o clube ele não vai falir. O clube pessoa física. A partir do momento que tem o clube pessoa jurídica, aí a situação se inverte. Aí sim pode ter falência, né? Hoje você está torcendo pelo Botafogo, amanhã você pode não estar torcendo pelo Botafogo porque não existe Botafogo, né? É apenas um dos motivos que os tricolores aí estão discutindo e estão discutindo certo. Hoje a gente não sabe se a SAF vai ser o futuro dos times brasileiros, né? Pelo menos é o que a maioria dos clubes estão fazendo. Poucos está tendo resultado. Qual foi um dos primeiros clubes aqui do futebol brasileiro a se transformar em SAF? Red Bull Bragantino. Ganhou o quê? Nada. Chegou à final da Sul-Americana, não. Ok, construiu um centro de treinamento, né? Fez grandes times? Não. Porque o objetivo do Red Bull é o quê? Comprar jovens e revender. É o que eles fazem. Eu não quero saber se vai ser campeão. Quero contratar um jogador, botar ele ali na vitrine, né? Red Bull, depois de um ano, revender. E ter lucro. Esse é o objetivo do Red Bull. O Vasco. Vocês viram a situação do Vasco aí, depois de uma SAF. Aí tem a questão do Atlético Mineiro, ok? Questão do Cruzeiro. 2 torcedores de ambas as equipes, né? Mas ninguém sabe daqui a 6, 7 anos, 8 anos, 10 anos, se eles vão continuar sendo dono, né? Por quê? Primeiro que ninguém sabe nem como é que vai estar daqui a 10 anos, né? Ninguém sabe como é que eles vão querer continuar. Não vão querer revender. Pessoal, SAF é um assunto bastante complexo. E, graças a Deus, o Flamengo se equilibrou financeiramente, se reestruturou e não vai precisar de SAF, né? Quem falava de SAF era landim para a construção do estádio, né? Mas era apenas 20% e não foi nem adiante, né? O Flamengo, essa SAF não tem vez não. Você pode até achar, discordar, pode dar certo hoje, pode não dar certo amanhã. Mas SAF é um assunto bastante complicado e eu acho que os torcedores do Fluminense estão mais com razão, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui sobre a SAF. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.